Tá faltando o Presentes vereador. estão Cleiton, né? Tem coronel. Só tem, por enquanto, presente para o primeiro, eu e Cleiton, né? Está faltando o vereador. Zé Roberto. Não, José Roberto. José Roberto já está. Eliseu, não é isso? José Roberto tá dentro já, Cleiton. Zé Roberto, você está aí, Zé Roberto? Bom dia, cheguei agora, bom dia. Ok. Pessoal, eu gostaria de pedir aos membros conselheiros que, pelo menos um instante, porque vai ser gravada essa reunião, colocassem seu rosto para visualização aqui no circuito, certo? Apenas por uma questão de segurança institucional desse tipo de comportamento. Aí que vocês mostram, depois pode ficar só com iniciais do nome de vocês. Mas pelo menos para como se fosse uma validação, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem o vídeo de vocês mostrando vossas faces. Então, já temos quórum, Zé Roberto já está aí, eu e Cleiton. Podemos começar? Diego, por favor, gostaria de contar com o seu apoio para gravar o início da reunião. Já iniciei a gravação, já está em 2 minutos. Não estou ouvindo sua voz, está partindo, Diego. Bom, vamos dar início. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de... Oi, está conseguindo ouvir agora? Estão conseguindo me ouvir? Estou conseguindo lhe ouvir bem. Tá. Bom dia a todos. Iniciando agora a reunião, já foi iniciada a gravação. Só um minutinho, Diego. Por favor, pessoal. Quem não tiver falando, gostaria que desligasse o seu microfone. Se todos aprovam. Oi, estão ouvindo? Olá, pessoal, estão ouvindo? Quem é o moderador? Estão me ouvindo aí, Miriam? Já temos quórum, já? Vocês estão conseguindo me escutar? Só ela falando. Uma pessoa que a pessoa fala, não vai mudar. Deixa eu achar o microfone, Miriam, porque senão vai ficar dando hora. Não? Foi. Bom dia, Diego. Pessoal, vocês estão me escutando? Não. Bom dia. O vereador que entrou, não foi? Diego, você me escuta? Oi, estou escutando. É Inaldo Gelson, né? Que entrou? Já temos quórum, Diego? Estou subindo, estou vendo o negócio aqui. Hein, Diego? Já temos quórum? Tá saindo minha voz aí. Oi, estão me escutando? Estão conseguindo me escutar?
Sim, perfeitamente. Estão conseguindo me escutar? Ok, conseguimos escutar perfeitamente, viu, Diego? Ah, certo. É por Bom dia, Cleiton. mais pequenos problemas aqui de conexão. Para conseguir agora. Di- Diego, a gente aqui não tá ouvindo, não, vocês não, viu? Diego, o seu som tá picotando, o seu som não tá bom. Tem alguma coisa acontecendo hoje aí. Bom dia, presidente. Cleanto, Bom dia, Cleiton. Bom dia. oi. Tá com problemas de internet, pessoas. Estou entrando agora, tá? Agora, Diego, não estou ouvindo nada da reunião. Me ajuda. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Eliseu. Estamos ouvindo Como é que eu você faço aqui, perfeitamente. senhor? 10 minutos, por favor. Deixa eu ver, Diego, se eu boto fone de ouvido aqui. Tô... Diego, tá me ouvindo? Oi. Eu ouvi Só um minuto, tá? Alô? Ok, Diego, pode continuar agora. Diego, Diego tá pedindo um minutinho porque tá com problema de conexão. Eu Já queria, tá presidente. Eu tô sem áudio aqui, pelo amor de Deus. Você tá me ouvindo? Nós estamos me ouvindo, Eliseu. Eu não estou ouvindo vocês. Estou vendo aqui se consigo ouvir, porque minha internet estava sem internet aqui. Tive que recuperar a internet para poder entrar. Tá? Oi, pessoal. Estão me escutando agora melhor? Diego, acredito que você está com algum equipamento eletrônico muito próximo ao seu telefone ou computador aí, está dando interferência. Isso, eu já pedi aqui para desativar o áudio. Bom, dando continuidade, eu peço desculpas aí a todos, mas é porque a gente aqui continua com pequenos problemas aí de conexão, mas vão ser resolvidos em breve, se Deus quiser. Dando continuidade, eu questiono os membros conselheiros que aprovam a ata da 392, a reunião 99ª, que foi a anterior. Questiono a todos se aprovam os termos da ata que foi enviado. Cleanto, aprovado. Zé Roberto, aprovado. E não, Gerson aprovado. Eliseu, você está conseguindo nos escutar? Cleiton, você que estava participando na última reunião. Alô? Tá ali, fala sério. Aprovada a última ata, aprova a última ata. Eliseu, consegue escutar? Vamos aguardar um pouco para ver se Eliseu consegue Gente, eu não estou escutar. conseguindo entrar aqui com Pode falar que não. Meu Deus do céu. Eliseu, veja se você consegue participar através de ligação. Alguém me auxilia aí, por favor, Ricardo, aqui sei lá. Onde é que eu tenho aqui o microfone? Olha Eliseu falando aí. Ele consegue falar, mas ele não escuta a gente. E a gente está telefonando aqui para ele agora para ver se consegue resolver. Eliseu indeferido.
Não consigo. Isso aí vai dar jogo, professor. Eu não estou conseguindo, não. E eu ouço a voz dele. Só ele não consegue nos escutar, mas a gente está ligando aqui para ele para tentar resolver. Só um minuto. Agora, depois do final. Talvez fosse melhor. Qual é o equipamento que você está tentando se conectar? É celular, é computador, é o quê? Veja, escutar, tá certo? É uma questão do dispositivo que você está operando. Então, para você escutar, é necessário que você tenha como é que se diz? Um dispositivo ao qual você está acessando pelo celular ou pelo computador. Você está acessando através do celular ou do computador. Não, eu estou perguntando, você está acessando através do celular ou do computador? Você está no celular e no computador, é porque um está derrubando o outro. Talvez você esteja no computador e está pensando que está no celular. É melhor você desconectar e decidir participar. Presidente, está um pouco complicado aqui para Eliseu conseguir resolver o problema dele. A gente pode dar prosseguimento se você quiser. E a gente fica tentando durante esse tempo. Quando você entra, o celular já habilita para você. Vamos esperar até 9h15, por favor. Se 9h15 não... Ok. Mais 3 minutos, por favor. Diego, presidente, eu acho que o problema que Eliseu está, mesmo que tivemos aqui. Ele tem que tocar na tela 2 vezes para aparecer a opção e ligar o áudio. Eu acho que é isso, Diego. Conversa com ele. Pode ser. Eu vou avisar aqui. Os conselheiros já estão todos presentes, já? Hein, Diego? Os conselheiros estão todos presentes? Oi, Bandeira, estão todos presentes, mas Eliseu não consegue nos escutar. Aí o Canhoto pediu para a gente esperar até 9h15 para ver se consegue resolver o problema. Entendido, ok. Eu, no primeiro processo, eu não voto, é Cleiton, porque é um processo da Pedrosa. Exatamente. Isso dá suporte. Bom, pessoal, Ricardo tentou aqui ajudar Eliseu, mas tá meio complicado. Então, vou passar para o WhatsApp dele para ele acessar pelo PIN. Ele vai tentar acessar a reunião através de ligação telefônica mesmo. A gente pode começar, Canto? Sim, por favor. 9h15, 15 minutos. Gostaria que desse sequência para não prejudicar o processo. Ok. Dando início, então, o primeiro processo a ser julgado, como o Bandeira falou agora,
da empresa Pedrosa, auto de infração, os autos de infração 31788, 31791, 31518, 31519, 31790 e 30230. O motivo da infração é desvio de itinerário. O relator Cleonto Costa, que votou pelo deferimento do cancelamento, do pedido de cancelamento dos autos. Passo a palavra ao relator, se ele quiser complementar o voto dele. Ok, pessoal, isso trata-se de um processo, aquele processo onde a empresa Pedrosa está operando uma rua ao qual o Grande Recife diz que essa rua que ele está operando não é a rua da programação. Presidente, eu já posso falar, viu, presidente? Eu já posso falar, viu? Ok. Então, dando sequência, nós estamos no primeiro item, e estamos falando sobre o meu voto, ok? Todas as infrações aqui, em número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, refere-se à mudança de trajeto, ao qual os motoristas da empresa Pedrosa, da linha... Deixa eu ver aqui qual é a linha. Não sei o nome da linha, não. Tem o número. 901. 900, TI Abreu e Lima, TI Macaxeira. Então, esses ônibus, eles estão fazendo um itinerário diferente do que o Grande Recife tem programado. Segundo o agente fiscalizador, o motorista do veículo alterou o itinerário da linha, seguindo direto pela BR-101 para o terminal, sem atender ou transitar pela Avenida ACEDIP e Rua Sofia, trazendo prejuízo aos usuários sem motivo justificado e sem autorização do CTM. Em análise dos processos, eu verifiquei que, no mérito, certo, realmente a empresa descumpriu o que estava programado. No entanto, é meu entendimento que o tipo de infração lavrada, que é o artigo 77, não cabe para esse tipo de infração. Por isso que eu deferi em todos. É um entendimento meu, porque o artigo 77 diz que as empresas ficarão obrigadas a cumprir os padrões operacionais. E lá no regulamento diz que padrão operacional significa os índices fixados pela MTU para caracterizar o operacionamento de cada linha. Eu já falei isso uma vez, como indicação. Isso era uma infração que caberia ao artigo 24, onde os serviços não foram executados na conformidade dos padrões técnicos. No entanto, por conta de meus votos anteriores, eu sigo esse voto com relação à preliminar, porque eu entendo que foi colocado um dispositivo que não atende ao tipo de infração. Por isso que eu dei deferido em todos os 6 com vocês. Agora eu quero ver a palavra do Grande Recife e a operadora depois. Da parte do Grande Recife, no mérito, até que o relator concorda, não assiste razão a operadora, inclusive a área técnica foi lá diversas vezes, determinou que a empresa retornasse a operar pelo itinerário, a empresa não fez, basicamente a empresa não está sendo punida, as outras autuações foram canceladas, então ela está operando lá pelo entendimento da CJRI, pela autorização da CJRI, superando o entendimento do órgão gestor que determinou o retorno da linha ao itinerário normal. Quanto ao artigo 77, os autos estão sendo lavrados a partir do início da pandemia no artigo 24. Agora é importante salientar que as empresas que hoje concordam que é o artigo 24, mais à frente vão pedir o artigo 77. Ok. Agora com a palavra o representante da empresa Pedrosa, se quiser falar alguma coisa. Não, Cleanto, eu apenas quero enfatizar que esse assunto, que essas autuações são de janeiro, né? É uma coisa que já foi assim discutida com o pessoal do órgão gestor sobre essa questão do mérito, né? Então, com relação à decisão que foi julgada aí pelo relator, eu concordo plenamente que a posição do artigo que está equivocado. Então, logo de imediato, a gente tem esse julgamento que já foi deferido, outras autuações, não é a primeira, por essa mesma configuração de artigo
colocado indevidamente. Então, já há uma jurisprudência formada com relação aos deferimentos dessas autuações. Ok, agora eu queria o voto dos senhores conselheiros, salientando que não pode votar bandeira e que ainda não temos a presença do vereador Júnior Bocão. Então, por favor, qual o seu voto? Sim, Cleiton. O vereador Júnior Bocão está aqui, presidente. Ô, meu amigo, me desculpe, eu não vi. Está aqui. Desculpa, eu não vi. Então, vamos lá. Então, começa com vocês. Qual o voto? Presidente, pela ordem, Zé Roberto. Oi, não, Zé Roberto. Eu queria escutar a coordenadoria jurídica sobre o entendimento desse artigo. Ok. Filipinho, por favor. Jurídico. Jadelino, por favor. Presidente aqui. Veja, o entendimento da coordenadoria jurídica, que já se pronunciou, inclusive, nos pareceres, é que tanto o artigo 77 como o artigo 24 podem ser interpretados livremente, como, aliás, já é uma prática dentro dessa CJRI. Os padrões operacionais incluem, sim, a rota que o coletivo trafega e, eventualmente, se não cumpridos, a OS, ele está descumprindo os padrões operacionais determinados para aquela linha. Então, o artigo 24 ele é mais preciso, foi isso que definiu. Todavia, ambos os artigos, um concomitante ao outro, foram atingidos pelo descumprimento do que a operadora tinha que fazer, inclusive advertida por ofício, com a presença do fiscal no local. Então, não resta dúvida, e isso é o que cabe o convencimento dos senhores conselheiros, que a empresa está descumprindo o regulamento, sabendo que está descumprindo. Então, cabe aos senhores não só interpretar o regulamento, mas punir a empresa pela desobediência que ela vem praticando. É esse o objetivo da lavratura do auto infração, não outro. Ok, Zé Roberto. Ok. Então, gostaria do voto dos senhores conselheiros, começando com o vereador. Com o relator, Alô? Com o relator. Ok. Cleiton. Eu voto com o relator, tanto na parte jurídica, mas também no mérito, né? Eu acho que isso aí é de janeiro e, se não me engano, eu pude apreciar uma vez esse processo e, se não me engano, é uma rua cheia de buracos, por aí vai. Acho que já aconteceu o caso semelhante aqui no Ibura, né? Por isso eu estou com o relator. Ok. Eliseu. Zé Roberto. Zé Roberto, estou contra o relator. Com o relator. Ok, então foi deferido 4-1, sendo o voto contra o relator de Zé Roberto. A pergunta que eu faço, Cleanto, é necessário eu continuar ou já posso me ausentar? Pergunta para a Carla também essa pergunta. É aquele negócio de 70%, eu não sei, da reunião. Você não vai receber jeton. Olha, levando em consideração que você só participa desse julgamento, eu creio que não há problema em se ausentar, não. Eu queria ouvir isso de Carla também, porque a última vez deu um impasse, né? Para poder sair de maneira segura da reunião. Cleiton, é o seguinte, para a gente é um privilégio você estar acompanhando conosco, certo? Se você vai ou não receber jeton, aí não cabe a mim, o entendimento é que receberia, mas aí, independente de você ir depois ou outro, não é você estar participando, é estar votando, você não vai votar mais, ok? Cleiton. No meu entendimento, mas eu não sou o que determina. Cleiton,
Eu gostaria de lembrar que já foi uma decisão do nosso secretário, doutor Diego Costa, junto com o jurídico do CTM, pelo pagamento integral, porque é como se o seu processo fosse 100% de voto, entendeu? Ok. Mas eu vou ficar aqui... Pois é, se você quiser continuar assistindo, participando da reunião, não tem problema nenhum, tá certo? Um prazer. Obrigado. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Nada, até mais. Ricardo, como é que eu faço agora? Eita, saí. Podemos dar prosseguimento. Ricardo, como é que eu faço para... É o processo de número, o segundo processo, o número dos autos de infração da empresa Veracruz, 31037, 31456, 31459, 31458, 31036, 30300, 31902, 386 e 960. O pedido é não realização horária. O relator é José Roberto, que votou pelo indeferimento total de todos, né, dos autos de infração, do pedido de cancelamento dos autos de infração. Como a empresa Veracruz não está presente, eu gostaria de passar a palavra para o relator, se ele quiser complementar, e logo em seguida para o julgamento dos conselheiros. Eu só queria uma consideração que o auto 31458 eu deixei de analisar porque ele foi deferido em primeira instância, esse auto. Então não foram todos os autos. Esse aí está excluído da minha análise, porque ele foi deferido em primeira instância. Mas no recurso, a empresa, por engano, incluiu ele, não é? A empresa incluiu ele. Então, esse auto está fora da minha análise. Os demais autos estão todos, eu concordo com o parecer jurídico e o técnico da Grande Recife. Os autos estão todos dentro da legalidade da lavratura e, na minha opinião, é um não provimento do indeferimento. Ok, presidente, você quer pedir a palavra da vice, do jurídico? Não, quero voltar, não tem mais ninguém aí da Veracruz. Por favor, seu voto. Bandeira. Eu voto com o relator. Por favor, Eliseu, seu voto. Com o relator. Vereador, seu voto. Com o relator, amigo. Presidente, também com o relator, 5-0 pelo indeferimento. Terceiro item. O item da pauta, também de Veracruz, autos 30.313 e 30.314. O motivo da infração é PEV, sem funcionar. Relator canto proposta que vota pelo indeferimento dos autos. Alguém está com o microfone aberto aí. A Veracruz não está presente, vamos para o voto. Só queria salientar para vocês que estes ônibus, eles não tiveram embora eles sejam não sejam residentes, mas não tiveram oportunidade do segundo item de nosso atenuante, porque já tinha poucos ônibus na linha, e aí o fiscal não poderia tirar mais aquele ônibus para prejudicar os demais. Mas, em tempo nenhum, a empresa mostra que tinha essa boa-fé, ao contrário, colocando cada vez mais ônibus com as PEV quebradas, e por isso eu votei pelo indeferimento. E agora eu quero o voto dos senhores. Vereador, seu voto. Deferimento ou indeferimento, presidente? Eu votei pelo indeferimento, contra o recurso deles. O relator. Bandeira, seu voto. Com o relator. Zé Roberto. Com o relator. Eliseu. Com o relator. Indeferido 5-0. Item 4. Indeferido 5-0. Item 4, processo também da Veracruz, a mesmo motivo, agora os autos são 30.312 e 31.444,
pese ser funcional, o relator Eliseu Santana também votou pelo indeferimento. Vamos ao voto, já que não está aí a Vera Cruz e os entendimentos, a menos que o Eliseu queira falar alguma coisa, senão gostaria de ouvir os votos dos senhores. Eu, como presidente, voto com Zé Roberto. Com o relator. Bandeira. Com o relator. Vereador. Com o relator. Indeferido 5-0. Vamos para o outro item. Okay. O quinto item já é da empresa Mob Brasil. O motivo da infração é Anjo da Guarda. O auto de infração é o 13449. O relator José Roberto volta pelo indeferimento. O representante da Mob Brasil está aqui na sala, mas ele vai se manifestar através do link também da reunião virtual. Eu passo a palavra para o... Antes de ouvir o representante da empresa, eu queria saber se o Roberto tem mais alguma coisa a acrescentar em seu... Isso. Eu quero deixar claro aos outros conselheiros que a infração é Anjo da Guarda, né? É uma infração que traz um prejuízo enorme em sua conduta. Aquela porta ali é importantíssima, aquele sistema de segurança. Eu quero deixar isso bem claro, que a infração é de Anjo da Guarda. Observei os autos, observei a lavratura do auto de infração. Não constatei nenhuma inconsistência em relação à lavratura, nem o procedimento adotado durante todo o processo. Então, votei pelo indeferimento. Com a palavra, o representante da empresa, o senhor Jones. Bom dia, senhores. Alô? Bom dia, Jones. Pode falar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bem, senhores, novamente a gente se depara com a autuação de Anjo da Guarda, né? A empresa, ela não faz caso, né, da gravidade do fato em si, de forma alguma. A empresa é a principal prejudicada, até porque se ocorrer algum tipo de acidente, quem vai responder civilmente não é o CTM, é a empresa e o funcionário do coletivo. E o funcionário motorista que estava no coletivo. Nesse caso, que foi julgado pelo relator, o senhor Roberto, novamente a empresa prova que quando constatada a irregularidade, que não é negada, né, houve o conserto do coletivo e também houve a substituição dentro daquele prazo regulamentado de 2 horas. Então, baseado nessas premissas, é que a empresa novamente interpôs o recurso, né, além da defesa apresentou recurso, pedindo, né, o uso do bom senso e da razoabilidade dos senhores em acatar o recurso, considerando que houve tanto de um lado o conserto, né, quanto do outro houve a substituição do coletivo, né, no momento em que a irregularidade, né, em que o defeito foi constatado. Então não há como supor, né, ou presumir que a empresa, ciente do defeito do coletivo, colocou o veículo em operação, né? Então, com base nisso, é que a empresa recorreu e a gente pede novamente o deferimento. O representante tem alguma coisa a falar? Já disse, tem. Primeiro que o mais prejudicado é o usuário, que essa falha atenta contra a vida do usuário. Um acidente por causa da falha do Anjo da Guarda mata e já matou. Quanto à identificação, o conserto do equipamento só foi feito após a ação do agente. A empresa não fez nenhum ato de verificar isso, que a gente já demonstrou, todos os conselheiros estão cientes, que é muito simples verificar quando um anjo da guarda não está funcionando. Então, entendo que não assiste razão no recurso da empresa. Ok, pessoal, agora vamos para a votação. Meu voto é com o relator pelo indeferimento. O voto de Eliseu. Com o relator. Voto do Luiz Bandeira. Eu voto contra o relator, voto pelo deferimento. O voto do vereador. Eu vou votar com o relator dessa vez, porque eu sei que isso aí é perigoso. Então, seria indeferido por 4-1. Vamos para o outro item, por favor.
Presidente, os próximos 4 itens são todos da Mob Brasil e são todos de propaganda. Agora, a diferença é que 2 são pelo deferimento e 2 pelo indeferimento. Você prefere votar em bloco? Todos concordam? Vamos lá, pessoal. Luiz Bandeira, ele não estava presente na última reunião, ok? Mas vamos reprisar o que aconteceu na última reunião, porque esse item está sendo recorrente e já vai ter também a mesma coisa do CONOP. Ocorre que as empresas estão utilizando aquela parte dos seus veículos no momento de trás para colocar propaganda e a fiscalização, baseado no regulamento e na lei, está atuando porque não cabe esta veiculação à operadora, quando ela é uma concessionária, certo? Isso está escrito lá no regulamento. Mas os nossos entendimentos relacionados à última reunião, uma parte achou que não deveria ser autuado, porque é como se o Grande Recife, de repente, não tivesse fazendo a sua parte e não está trazendo nenhum prejuízo para o usuário. Um outro acha que, enquanto não houver uma tomada de decisão maior do Grande Recife, é uma situação que nos deixa sempre da seguinte forma: por que não utilizar esse dinheiro para bater junto à Receita? Esses são os argumentos, né? E há uma corrente que diz, olha, pode ter todo o argumento, como eu já falei, está citado até na última ata, eu, como presidente, já fiz essa indagação ao secretário, né, sobre essa questão das propagandas, inclusive através de um documento, não só de boca, e dizendo a ele que, na verdade, está criando um vácuo, que eu, particularmente, não entendo porque é que o Grande Recife ou a secretaria não já tomou posse disso para poder fazer dele jus essa arrecadação. Mas entendo que realmente está tendo um lapso por parte do Grande Recife ou da secretaria. No entanto, eles estão, no meu entendimento, e pelo que eu vi também o entendimento de Zé Roberto, eles estão agindo contra o que manda o regulamento, que o regulamento está bem claro no artigo, que essa vinculação só se dará através de uma licitação, não cabendo à operadora. E não é surpresa, porque o Grande Recife está notificando as operadoras, está notificando através de multa, como também através de comunicação, mas mesmo assim ela insiste em fazer sua propaganda. Isso é o fato, ok? Isso é o fato. Então aí nós temos 2 exemplos claros. Nós temos Eliseu, que se ele quiser falar mais alguma coisa, eu deixo ele à vontade para defender, no caso, por que ele deferiu, e depois é Roberto para poder defender porque ele indeferiu. Então, eu queria logo falar com o Eliseu para ele falar sobre o porquê do indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Pelo deferimento, não? Pelo deferimento. De que... Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, Eliseu, bem claro. Certo. Eu voto pelo indeferimento pelo fato de que as empresas têm entrado com um requerimento solicitando a regularização da licitação, que fosse feita por licitação, e não teve resposta. Com relação também à propaganda, que esse dinheiro servirá para investimento no próprio sistema de transporte, né? No sistema que hoje está defasado e que pode ser investido nos terminais de ônibus, que está praticamente sucateado. Então, pela falta de resposta, pela tempestividade, inclusive pegando o gancho do presidente em relação a já ter informado o secretário, eu também já informei o secretário, já falei isso em reuniões do conselho, e aí ninguém toma providência. Se a empresa ela sabe que não pode fazer isso, mas ela está pedindo o espaço e o Grande Recife não faz essa licitação, então há uma certa culpa dos dois. A empresa porque não faz e o Grande Recife porque não faz a licitação. Então, eu voto pelo deferimento do recurso. E aí já é motivo já da próxima pauta também,
estarei colocando requerimento no Grande Recife para que ele se posicione no Conselho, porque ainda não licitou, né, para que as empresas possam, na verdade, fazer essa prestação de conta, né, e investir no sistema de transporte. Ok. Conselheiro Zé Roberto, por favor, você pode dizer o motivo do seu deferimento? Indeferimento. Pelo indeferimento, presidente, eu queria citar o regulamento, o artigo 28, no qual está sendo atuado as empresas, e queria, antes de eu citar, eu queria escutar, e Bandeira que não estava presente, escutar os argumentos do jurídico do CTM, antes de eu citar meu voto, porque Bandeira não estava, o jurídico falou da outra vez e ele não escutou, não é isso, presidente? Ok, você quer ouvir o jurídico antes, é isso? O jurídico antes. Por favor, Jardelino, você pode se posicionar a respeito dessa questão, inclusive é uma repetição, como o Zé Alberto falou, o Bandeira não ter estado na última, seria bom ele ouvir de novo as suas argumentações, por gentileza. Jardelino? Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ele está na sala, mas não está conseguindo falar. Tem mais alguém do jurídico ou só ele? Só ele. Eu estou tentando falar com ele aqui no WhatsApp para ver qual é o problema. Pois não. Vamos. Zé Roberto, enquanto ele se posiciona, você pode, de repente, falar o seu para poder ganharmos esse tempo? Ou é fundamental? Posso, presidente? Posso. Eu posso citar para o conselheiro que não está presente e para os demais o artigo 28, no qual foi citado lá, e o 315 do regulamento, que diz: a publicidade nos veículos e equipamentos urbanos do STTPM serão definidos, licitados e administrados pelo CTM, obedecendo às normas estabelecidas nas leis federais 8666 de 93 e 8987 de 95. E não poderá acarretar prejuízo à execução dos contratos de concessão e permissão existentes no STPP. O artigo 315 ele diz que obedecendo às normas estabelecidas na lei federal. Aí eu pergunto aos nobres conselheiros: esse procedimento se está obedecendo às normas da lei federal 8666 e a 8987? E com essa pergunta no meu voto, o que foi o que me induziu a votar pelo indeferimento do recurso, pois a publicidade não foi licitada nos modos dessa legislação. Ok. O representante do jurídico já está presente. Jardelino já está em condições. Diego, Eu tentei ligar para ele aqui, mas está dando fora de área, então acho que a conexão... Diego, você tem alguma coisa para falar, já que você também faz parte do jurídico do CTM? Não, eu não estou mais fazendo parte da CEJU, então não tenho como me pronunciar sobre esse assunto agora. Ok. Então, diante da ausência, nós vamos ter que dar a sequência. Como o senhor vai ser o fiel da balança, o senhor entendeu todo o processo? Eu? Com certeza. Sim. Ok. Com certeza. Então, vamos colocar em votação. E essa votação... A empresa... Opa, Jardelino? Não, a empresa, Cleanto. Você quer falar alguma coisa, Jones? Gostaria. Pois não, então, por favor. Obrigado, Cleanto. Bem, senhores, inicialmente eu gostaria de lembrar aos senhores, né, a jurisprudência que foi criada ao longo dessas reuniões da comissão, inclusive a comissão anterior, né, onde foi deferido, se não me falhe, 4-1 as autuações de propaganda, acho que foi do Conorte
e também teve uma autuação da MOB Brasil, se não me falha. Então, veja, nenhum prejuízo traz as veiculações de propagandas. Os valores recebidos são retornados ao próprio sistema de transporte. Existe uma dívida, na realidade, de 19 milhões que o CTM tem com a operadora, né? Em todas as peças de defesa, nós alegamos essa dívida e nunca o CTM impugna. Ou seja, ele reconhece essa dívida. Reconhece também, senhores, que desde 2014, muito embora o regulamento tenha a previsão de que ele deve licitar esse espaço para a propaganda, ele não fez, né? Se ele não fez desde 2014, ele renunciou a esse direito de fazer, né? E a empresa prova em todas as defesas, por requerimentos que juntou, por cartas que enviou ao CTM, pedindo para tratar o assunto administrativamente, né? Tendo em vista que as propagandas é o interesse do próprio usuário, porque beneficia, traz informação e etc., e também do sistema. E que desde 2014 o CTM nada fez para licitar, nem demonstra que tem interesse em licitar. Então a empresa de forma alguma tem agido de má fé, senhores. Então peço novamente a razoabilidade, o bom senso dos senhores, né? Esse conselho é livre para formar os seus entendimentos, né? E acredito que, por coerência, os autos serem julgados pelo provimento, tendo em vista que os votos anteriores dos mesmos conselheiros que hoje estão presentes nessa sessão foram pelo provimento, considerando as razões expostas pela empresa, de que as propagandas trazem benefício para o usuário, de que desde 2014 as propagandas são veiculadas, de que desde 2014 o CTM nada fez para licitar, nem demonstra esse interesse, e de que o CTM tem uma dívida de 19 milhões, que inclusive as receitas provenientes dessa veiculação de propaganda, que longe estão de se comparar com a dívida exorbitante que o CTM tem com a operadora, poderiam ser deduzidos. Então, com base nessas premissas, novamente a gente apresenta o recurso e requer dos senhores o deferimento. Ok. Por favor. Por favor, Adice, por favor. Me sinto obrigado ao contraditório. A empresa jamais solicitou para usar propaganda. Ela admite que usa desde 2014. A licitação iniciou nesse período, ou seja, desde o começo a empresa em nenhum momento procurou aguardar o CTM seguir o que se entende ser obrigação, que na verdade não é obrigação. A empresa agiu de imediato e regularmente. Em nenhum momento ela solicitou. Ela diz que a verba é em benefício do usuário. Essa verba não faz parte da remuneração. A empresa está tomando para si em benefício próprio. Ele não pode alegar que é em benefício do usuário. Qual o benefício do usuário em uma propaganda comercial? A empresa tem que admitir que ela está angariando fundo para ela sem essas desculpas. Presidente, eu preciso da palavra. Um minutinho. Jurídico. Felipe voltou? Não. Você quer falar, Eliseu? Estou aqui. Felipe, deixa eu ouvir o jurídico. Deixa eu ouvir o jurídico primeiro, por favor. Presidente, veja bem, nós já nos pronunciamos, e inclusive nos pareceres é constante, que qualquer tipo de serviço público ou espaço público, ele tem, por regramento jurídico, o condão de ser conduzido pelo poder público. Então, não vamos confundir outros debates, que aqui eu não vou entrar nessa seara, se o CTM deve ou se não deve à empresa infratora, porque seria uma compensação indevida, uma vez que ela jamais enviou para o CTM quanto é que ela está oferindo com essas propagandas. Então, se ela tivesse a lisura e o caráter de fazer a coisa como ela diz ser correta, ela teria que estar depositando numa determinada conta bancária a receita proveniente deste serviço e comunicando ao CTM o que tem feito, que contratos tem feito. Mas não, ela se apropria indevidamente, isso é uma usurpação de poder e que, inclusive, está sendo preparada a comunicação para os órgãos de controle do Estado
para que sejam tomadas as devidas providências, inclusive na esfera criminal. Então, cabe aos gestores da empresa decidir se permanecerão cometendo esse crime ou se vão aceitar a determinação do órgão público e parar de fazer a veiculação indevida. Ok. Por favor, Eliseu, com a palavra você quer falar mais alguma coisa? E eu gostaria, Eliseu, alô? Eu gostaria do seguinte, eu gostaria que Zé Roberto, parecer dele, você já deu o seu, você quer fazer mais algum... Sim, quero. Diante do que esclareceu Elson e agora o jurídico do Grande Recife, não é? Que a empresa em momento nenhum solicitou pediu uma autorização ou quis tratar isso administrativamente, como falou o representante da MOL Brasil. Eu queria que constasse em ata que isso fosse de fato provado pela empresa, né? E que a gente também vai entrar com requerimento solicitando essa afirmação para que a gente possa realmente fazer um julgamento devido, né? A empresa diz que, na verdade, fez a solicitação. O Grande Recife diz, através do advogado e da fiscalização, que em momento nenhum a empresa fez isso. Então, que de fato isso seja constado em ata e que isso seja acostados a comprobatório na próxima reunião, essa afirmação, mas enquanto isso não chegar, meu voto continua sendo pelo indeferimento. Ok, pessoal, eu vou demorar um pouquinho mais nesse tema, porque ele tem quase todo o processo está em cima dele. E eu preciso dar de novo a palavra à empresa, apenas para ela se posicionar sobre esse tema, de que ela alega que pediu autorização e a Audice está dizendo que não. Ela tem alguma coisa a falar ou simplesmente vai depois mandar essa correspondência? Oi, Cleanto. Acredito que o próprio conselheiro que votou pelo deferimento, ele deve ter visto isso nos autos do processo que ele julgou, até porque tem lá as cartas que a gente colacionou. E se for dada oportunidade, se os conselheiros se sentirem em que pese já haver uma jurisprudência consolidada pelo deferimento, se os conselheiros se sentirem inseguros para julgar, os conselheiros peçam prazo, peçam vistas, e aí a gente traz, na próxima sessão, a prova desses documentos. Mas, inclusive, nesse processo que está sendo julgado, houve a juntada de cartas também requerendo essa compensação, requerendo essa conversa administrativa, coisa que nunca a empresa se recusou. Eu gostaria, inclusive, que o jurídico na fala nos respeitasse, porque fala em questão de crime, e eu acho que não compete utilizar essas palavras pesadas para uma concessionária de serviço público que presta serviço a uma população há mais de 30 anos. Então, apenas são essas as nossas considerações. Eu requeiro novamente dos senhores o bom senso, a razoabilidade. Ninguém está tirando nada de ninguém. A empresa está livre para conversar, livre para negociar com o CTM, inclusive compensação. E, novamente, senhores, não é impugnada a dívida de 19 milhões porque o CTM deve. E longe de se comparar a esse valor aquilo que a empresa recebe referente a essas propagandas que traz benefício, sim, porque traz informação, conteúdo de interesse da sociedade, ainda que seja conteúdo educacional ou comercial. Ok. Pessoal, é o seguinte. Quem deseja? Elson da Dice. Oi, Elson, pois não? O único documento que tem no processo na defesa é um pedido da empresa depois das autuações. Depois que começou a ser autuada, ela pediu para não ser autuada pelas publicidades. Que data, é o único Elson? documento que tem na defesa. Que data, Elson? Data? Elson, esse documento que deu entrada no dia 30/7/2019. Após as primeiras autuações, Cleiton. Antes das autuações, a empresa não solicitou nada. Exatamente, mas vamos lá. No dia 30/7/2019, a bem da verdade, vamos esclarecer aqui, pessoal, está nos processos, está nos autos, não estou puxando nada de ninguém. No dia 30/7/2019,
a empresa mandou uma carta, chamada Carta Ju, número 48, de 2019, onde realmente ela diz que se viu, como é que chama? Eles aqui, com estranheza, que recebeu a comunicação em tela e que não deslumbra nenhum prejuízo aos usuários, visto que esta layout envolve matéria de utilidade pública, educativa, informativa e de interesse social. Aí eu vou abrir um parênteses. Não é verdade, porque as matérias hoje não diz coisa desse tipo. Hoje o que a gente vê por aí são próprias. Inclusive o fiscal, quando ele está autuando, normalmente ele está dizendo aqui se trata a publicidade. Então tem publicidade lá do Hospital Jaime da Fonte, tem publicidade do Itaú, tem publicidade da Santini. Então, assim, essa primeira parte aqui, ao qual eles falam realmente que não traz usuário, porque traz coisa de utilidade pública, não, pelo menos os que eu tenho visto, pode ter algum que não é bem assim. No entanto, ela continua dizendo no item 3 seguinte: nessa atuada, considerando a inexistência de prejuízo, mais benefícios intangíveis ao público e ao nosso sistema de transporte, a inexistência de regulamentação diversa requer deste poder concedente o cancelamento de toda e qualquer notificação ou autuação lavrada, bem como a cessão de prazo para análise minudente da temática e, sobretudo, o diálogo com a administração pública e operadora sobre o assunto e propostas benéficas à população e ao sistema. Ou seja, no meu entendimento, essa correspondência aqui, a MOB Brasil está pedindo para que a empresa estude um jeito de resolver, de sanar esse problema, e isso realmente ela apresentou em julho de 2019. De lá para cá, não sei se teve outros. Isso é o que está aqui nos autos. Isso é um fato, não tenha dúvida. Isso é um fato. Não é um fato que as publicidades são apenas públicas, utilidade pública, educativa, informativa e interesse social. Não é um fato. A publicidade que estou vendo nos ônibus e os que os agentes estão autuando são publicidades de cunho comercial, que gera realmente um ganho para a empresa, um ganho financeiro, monetário. Essa é a realidade. Então, eu quero deixar isso claro para esclarecer esse ponto. No entanto, representante da MOB Brasil, o nosso conselheiro Eliseu solicitou que, se você tivesse mais elementos que pudesse fornecer para a comissão, no futuro, fique à vontade, onde o que ele bate na tecla é: poxa, não houve nenhuma comunicação, e você, um diz que houve, outro diz que não houve. Então, foi esclarecido no documento. Se tiver mais coisas que venham a fortalecer os argumentos de um lado e do outro, fiquem à vontade, ok? Quanto à questão do jurídico, em tempo nenhum o jurídico está querendo botar você num canto ou no outro. São linguajares próprios que vocês tratam, não é que você é um criminoso, nem que a empresa é uma criminosa, mas que é assim o trato do jurídico, assim eu entendo. Graças a Deus, nós vemos respeito de ambas as partes. Bom, pessoal, eu gostaria que com isso fazer a votação, só que eu não queria um voto só de deferido e indeferido. Eu gostaria que cada um desse um voto chamado um voto qualificado, onde cada um dissesse que está dando deferido e o motivo, e o indeferido e o motivo, porque isso vai se repetir para cerca de 10 processos ou mais que estão no ponto de hoje, ok? Eliseu e José Roberto já deu seu posicionamento, ok? Agora eu vou dar o meu voto, e eu voto, no caso... Presidente, são 16 processos. 16 processos nessa... Ok, mas primeiro eu estou na MOB, depois a gente vai para a Conorte. Mas isso vai se repetir. Eu só quero dar um voto qualificado. Eu voto, no caso, pelo indeferimento do processo, porque eu entendo, mesmo com todo esse argumento, a empresa infringiu ao que está no regulamento. E eu sou um regulamentista, certo? Eu vou pelo que está no regulamento. Então, por isso que sempre eu vejo, embora que eu voto salientar, isso já deveria ter sido pacificado, sanado. E nós estamos hoje, passada a pandemia, do mesmo jeito. Não mudou nada. Mas esse é meu voto. Eu voto, no caso de Eliseu, eu voto contra o relator. E no caso de Zé Roberto, eu voto com o relator.
Ou seja, nesse processo eu voto pelo indeferimento da recorrente. Eu queria agora ouvir o voto do Bandeira. Olha, eu acho que o CTM teve prazo demais para licitar isso, desde 2014, e não o fez. E a empresa ainda declara publicamente, há várias vezes, não foi essa primeira, de que ele pode descontar esses valores, esses possíveis valores recebidos no débito que existe do CTM para com as operadoras. Em virtude disso, eu defiro os 4 processos. Ok. Agora eu quero ouvir o voto qualificado do vereador. Bom, presidente, como eu já falei, eu não vejo aonde isso traz prejuízo para o usuário, e sim benefício. E o próprio CTM já demonstrou que não tem interesse no espaço para nada, que até hoje não se pronunciou. E eu já tive muito problema com isso também, mesmo sendo o regulamento dizendo o contrário, que já devia ter sido chamado as empresas, como falou o Bandeira que me antecedeu, se pronunciado e licitado. Se fosse uma coisa grave que prejudicasse o usuário, eu jamais iria fazer valer. Sei que está contra o regulamento, mas já vem brigando há muito tempo isso e acho que alguém tem que se pronunciar. E para se pronunciar, a gente tem que contestar. Por isso, dessa maneira, eu voto pelo deferimento. Ok, pessoal. Então, todos os 4 foram deferidos. Só que no primeiro e no segundo, foi 3 votos a favor do relator e contra. E nos outros 2 foram 3 votos contra o relator e 2 a favor do relator. Ok? Ok, então nos autos 7097, 7099, 7862 e 7861 foram todos deferidos, né? Cancelados. Deferidos. Só que no julgamento, os 2 primeiros foi 3-2 contra o relator e os 2 segundos foi 3-2 contra o relator. Ok. Podemos passar para o 10º item? Por favor. 10º item é a empresa Conorte, auto de infração número 22986, motivo da infração Anjo da Guarda. Cleanto Costa, o relator, votou Tive um probleminha, pedido presidente. de cancelamento. Voltei agora, presidente. Tive um probleminha de áudio. O pessoal ligando, só estava ligando aqui, eu tive que desligar o telefone. Ok, Eliseu, mas foi dado daquela mesma forma como ele disse, ficou deferido, todos os 4 de veiculação foram deferidos por 3-2, tá bom? Tá, eu só quero me posicionar em relação a esse voto, e que a gente possa, na verdade, que seja resolvido isso, porque a Vamos, Diego. Vamos. 10º processo, eu já tinha falado o número do auto, né? O motivo da infração, Anjo da Guarda, relator Cleanto Costa votou pelo indeferimento. Passa a palavra para o relator. Ok, pessoal, isso aí é mais um Anjo da Guarda. Agora a palavra para o Norte. Alô? Pode continuar, Cleanto. Tá correto. Eliseu, você quer falar alguma coisa, por favor, a Conorte. Tá cortando muito a sua voz e a voz do Cleanto. Gostaria de ouvir a Conorte. Vamos dar seguimento, então? Bom dia a todos os conselheiros. Já teve uma atuação aqui hoje sobre a questão do Anjo da Guarda com a MOB, mas eu acho que não é demais a gente salientar que esse é um ponto bem sensível na nossa operação. A empresa tem muita preocupação com essa questão do Anjo da Guarda, ela vem tomando todas as medidas de precaução para evitar que aconteçam quebras como essa no veículo, mas infelizmente a operação é muito intensa. São muitas viagens realizadas, são
muitos horários, e a gente acaba que não tem como evitar situações como essa e como outras situações de quebra. A gente entende a seriedade do dispositivo de anjo da guarda, mas ele não deixa de ser um dispositivo e ele não do veículo e essa não deixa de ser uma hipótese de quebra. Então a gente vem sempre salientando que o conserto do veículo vem sendo realizado para que não se perca viagens, como aconteceu nessa ocasião. A gente solucionou o problema aí, e aí a viagem foi realizada, a viagem seguinte. O veículo não era reincidente, então assim, a gente vem cumprindo com todos os requisitos para evitar problemas maiores para a operação e evitar que os usuários sejam penalizados por quebras que infelizmente vão acontecer, que infelizmente fazem parte do cotidiano, e é até desarrazoável você esperar que um equipamento não venha a enfrentar dificuldades mecânicas como a quebra do anjo da guarda. Se você for verificar a quantidade, se o GRCT verificar a porcentagem de veículo testado e quantos estavam irregulares, é latente, assim, que é muito baixo o número de veículos que enfrentam esse problema de anjo da guarda. E esse é um reconhecimento de que a empresa está realmente tomando todas as medidas e vem se preocupando com o tema. Então, o que a gente pede nesse momento aos conselheiros é que seja levado em consideração a razoabilidade, que seja levado em consideração a própria operação, para que se evite sanções muito severas à empresa, que fogem do razoável, que fogem do limite do que poderia ser feito para sanar a situação. Porque, como eu estou dizendo, quebras vão acontecer, quebras acontecem. O Janis foi muito, muito feliz na fala dele, reforçando tudo isso que eu estou dizendo aqui. E aí, o meu pedido é que essa autuação seja cancelada, levando em consideração todos os critérios que eu venho colocando aqui, e que o Janis vem colocando, e todas as empresas vêm colocando há muito. Ok. Disse algum pronunciamento? Ressalta a gravidade e a facilidade de identificar essa quebra. É muito simples o motorista testar no terminal. E se a empresa que tem centenas de funcionários em uma frota razoavelmente limitada em comparação ao sistema, ela tem a obrigação de verificar isso. Os fiscais são umas poucas dezenas com quase 3.000 veículos para identificar. Se nós continuamos identificando, é porque existe falha grave na manutenção das empresas. Vamos ao voto, por favor. Votos de Zé Roberto. Com o relator. Voto de Bandeira. Contra o relator. Voto do vereador. Sou pelo deferimento. Pelo deferimento. Voto do relator. Com o relator. Voto de Eliseu. Eliseu, seu voto. Alô? Eliseu, seu voto. Com o relator. Então, foi indeferido por 4-1. Próximo item. 11º item da pauta, a empresa Conorte, auto 7930. O motivo é antecipar a saída do ponto de retorno. Relator Eliseu Santana votou pelo deferimento do pedido de cancelamento do auto. Eliseu, eu gostaria de... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Sim, Eliseu. Estamos ouvindo. Realmente, a empresa comete essa inflação, né? Era 11,2 e 15, ela saiu de 23,2, mas ela junta o BLT, tá? Provando que saiu no horário correto. Não é? E a DIS não se pronuncia em relação a isso. A DIS diz que o GPS não tinha ajudado o GPS. Eu queria ouvir com relação a essa a DIS. Por favor, Disse. A gente tinha um agente no terminal que diz que o veículo saiu cedo. A empresa traz um BTL. Até aí tudo bem, a gente até acata BTL, mas a empresa
a gente, à época, isso foi no início do ano, recebeu uma denúncia do sindicato dos operadores que a empresa estava orientando eles a, mesmo que não tivesse no ponto de retorno, abrisse a viagem e iniciasse pontualmente, porque isso influi na remuneração. Ou seja, mesmo que ele não tivesse no ponto de retorno, onde ele tivesse, na hora que ele tivesse que realizar no ponto de retorno, ele acionasse. Isso seria resolvido se a empresa juntasse o GPS. Por mais que não seja homologado, a gente não ia contradizer o GPS da empresa. A empresa não anexou. Então, como há uma denúncia que a gente foi em campo, confirmou com os operadores que existia essa orientação, não acataremos o BTL, porque tínhamos um agente lá e disse que o veículo saiu às 23h02. Eu não acredito que meu agente inventou isso e o BTL está sendo mal operado pela empresa. Queria ouvir a empresa. Certo. O primeiro comentário a fazer, eu acho que está tendo retorno aí no áudio de vocês. O primeiro comentário é que a denúncia, a averiguação que foi feita não confirma esse fato, tá? Não se tem uma confirmação do que se está colocando aqui, e essa é uma acusação bem séria para ser colocada por simples constatação de que o fiscal foi lá e perguntou a um colaborador do CONORT. Então, eu já pontuo desde logo que levar em consideração essa afirmação é gravíssimo, até porque o documento que a gente vem apresentando, ele é homologado pelo CTM e ele serve para remuneração da empresa, justamente. Então, assim, você acusar a empresa sem prova, porque é uma acusação apenas, você está apenas tomando por base um depoimento e não tem prova alguma do que está sendo mencionado. Você usar em consideração esse argumento, que não tem nenhuma comprovação, para prejudicar a empresa, porque no final das contas acaba prejudicando o direito de prova da empresa, prejudicando aqui a defesa da empresa, é muito grave. Então, de logo, eu já impugno aqui essa constatação que foi colocada, porque é muito grave e é um absurdo que se leve em consideração quando que formalmente o documento ele é legítimo e ele deve ser aceito. Outro comentário que eu gostaria de fazer, e que vai valer para uma autuação que a gente vai verificar à frente, é de que a própria área técnica pontua que se tem alguma dúvida que se apresente o GPS. Então, por que não foi apresentado, por que não foi constatado pela própria área técnica, outras informações que pudessem dirimir dúvida desse horário que se foi realizado ou não? Porque o que acontece a gente apresentou uma prova que está sendo deslegitimada com base em argumentos de paixões, porque não tem nenhum fundamento jurídico comprobatório do que está sendo alegado, então está se desconsiderando um documento técnico homologado que serve em diversas ocasiões para afastar o meio de prova da empresa. Então, se você afasta esse meio de prova da empresa, qual seria a outra prova que a gente poderia apresentar para cumprir o horário? Então, quer dizer que o fiscal, a fé de ofício do fiscal é tão grande, é tão imensa, é tão colossal, que não se leva em consideração a prova apresentada pela empresa com base em um machismo, porque não se tem nenhum argumento, nenhum processo administrativo, não tem nada que formalize que esse documento não vai poder ser mais considerado em autuações. Então, assim, a gente vai continuar apresentando esse documento, a gente entende que esse documento é legítimo e a gente espera que ele seja considerado, como ele é considerado para outras situações. Afastar esse documento é realmente gravíssimo e eu não tinha conhecimento desse fato, de que seria esse o argumento para vocês desconsiderarem o BTL, e fico realmente abismada com a situação. Doutora, me permita uma dúvida, que eu estou aqui vendo o seu processo e o seu recurso em primeira instância. Você está alegando isso, agora vocês, motorista, não está reconhecendo, não? Não entendi. Você está aqui no seu processo, no seu processo aí de primeira instância, vocês anexaram uma punição ao motorista por ele não ter feito esse horário. Então, vocês mesmos já estão reconhecendo que não foi feito. 79h30? Ele foi feito. Hã? No 79h30. Oi? No auto 79h30.
Não, desculpa. Essa Vocês aqui é outra autuação, exato. Desculpa. Perfeito, sem problema. Não, sim, mas peraí, eu tô aqui no 7930, certo? Mas essa anexaram aqui no 7930, então, anexaram um documento 7929, é isso? Deixa eu ver aqui esse documento que vocês anexaram aqui, porque eu estou no 7930 aberto, e tem lá na penúltima folha sua. Não, tá errado. Eu estava no 79, desculpa, eu estava no 7929. É 7929. Desculpa. Não, tudo bem. Positivo. Ok. Bom, pessoal, realmente eu estava olhando um auto diferente. 7930 tem um PTL no final anexado por ela e tal os processos. Então, os elementos estão colocados à mesa e eu gostaria da votação dos senhores. Zé Roberto. Presidente, eu queria ouvir da Dice se o BTL é documento hábil. O BTL, os dados do BTL são emitidos pela ação do motorista. Ele inicia a viagem e bate ponto de retorno. Só que ele não tem uma ligação com o exato ponto onde foi feito isso. Como eu disse, existe a denúncia, foi comprovada com agentes em campo, pelo preposto da empresa, não foi por outra pessoa, foi pelo preposto da empresa, que existia essa orientação, tanto que restou no aviso de correção. Por favor, Elson, você falou duas vezes, existia essa orientação. Qual é a orientação? De que iniciasse a viagem e encerrasse pontualmente, devido à remuneração. Independente de estar no local ou não. Essa é a constatação da fiscalização. Ele abre no validador. Ele abre e fecha a viagem no validador. Diante disso, eu não posso contestar o agente que está às 23 horas no terminal e afirma que o veículo saiu às 23h02 por um documento que é emitido pelo preposto da empresa, pelo qual há indícios de que está sendo mal operado. Mas então qual é? Se há indícios, você já confirma que não há uma prova. E se você diz que o indício então qual seria o documento válido? Esse documento ele não tem validade, não é homologado para Elson. É homologado. Vereador Júnior Bocão, só quero tirar uma dúvida com a Dice. Ele saiu adiantado, foi? Filipine, você pode... Elson? Acho que caiu a ligação de Elson, né? Filipine, você pode falar? Eu tô aqui. Eu acho que alguém me montou e eu não percebi. Desculpa, eu não lembro mais da pergunta. Eu até estava respondendo aqui, mas não lembro mais. A pergunta do vereador o ônibus saiu antecipado? Exato. Nas últimas viagens ele saiu antecipado, que eu considero gravíssimo, porque se no fim da viagem o usuário que deseja ir para casa não tem mais o ônibus porque ele saiu antecipado, ele está muito prejudicado. Imagina estar à meia-noite em Joana Bezerra. Eu tiro uma dúvida. Aí você está falando que ele saiu antecipado e abriu a viagem no meio do caminho, é isso? Pode ser. O meu agente estava lá no terminal e disse que ele saiu às 23h02. Eu estou considerando que o BTL não tem a robustez para eliminar a fé de ofício do agente por indícios de má utilização. Tranquilo, mas você está me dizendo que ele abriu a viagem no meio do caminho, é isso? No meu entendimento, sim. Certo. E não veio anexada a abertura da viagem. Não existe o GPS que vai dizer onde o carro estava? Não existe, não. Eu solicitei no processo no outro que a empresa anexasse, se entendesse por bem, é um direito dela anexar ou não, mas o GPS iria sanar essa dúvida. A empresa optou em não anexar. Não, perdão, com a palavra, licença aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um entendimento aí de que não pode anexar documento em segunda instância. Todo mundo tem esse consenso aqui. Inclusive, isso foi pauta na última reunião. Então, é uma colocação absurda que a própria Dice faça esse comentário nesse momento. Segundo, nós apresentamos o BTL, que é um documento homologado, que é um documento que comprova que o veículo
abriu a viagem, começou a viagem no horário correto. A DIS não tem nenhum documento que diga que o horário não foi realizado no horário certo, que não foi cumprido. Eu tenho um agente com fé de ofício que diz que foi. Mas o agente Eu tenho um agente com fé de ofício no terminal. Com a palavra. A fé de ofício do agente, ela esbarra no documento comprobatório. A fé de ofício de qualquer pessoa pública não pode ser maior do que um documento com prova. Se a DIS quer deslegitimar o documento apresentado pela empresa, ela precisa necessariamente, legalmente, por todas as regras do direito que existem, precisa trazer uma contraprova. Se não há contraprova, a fé de ofício do agente acabou nesse instante em que houve uma prova da empresa comprovando que o horário foi realizado às 11h15. Não pode a DIS, com base em achismos, com base em paixões, apresentar contraprova com base numa fala, com base num achismo. Não existe isso para o direito. Doutora, isso não é uma licença. formalidade, isso é inadmissível para um processo administrativo. Doutora, Inclusive, licença. isso... Alô? Elson? Oi. Quando você recebe uma coisa como essa, você pediu à operadora o diligenciamento, o GPS, ou não? Nesse processo especificamente não, mas tem um semelhante que eu solicitei. E não foi em segunda instância, foi na fase de instrução em primeira instância, que Então, o regulamento não permite. Na fase de instrução, você não pediu o GPS, você simplesmente não aceitou o BTL e pronto, não é isso? Nesse processo, não. Nesse processo, não. No seguinte, sim. Ok. Bom, pessoal, vamos para a votação. Eu acho que já está esclarecido tudo. Presidente. Pois não? Presidente, pela ordem. Eu só queria fazer um esclarecimento. A própria doutora. Quando for solicitado essa questão do GPS, ou até a Câmara de Filmagem vai identificar esse erro. Eu vou pela situação de que deve ser cedido as contraprovas aí, ou a Câmara de Filmagem, que a gente sabe pelo horário, que abriu a viagem, se o carro estava em movimento ou não, ou até pelo próprio GPS, só para esclarecimento. Nesse processo não foi pedido GPS. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos em votação, por favor. Zé Roberto. Presidente, após escutar os argumentos, realmente eu entendo nesse processo que, como o BTL foi falado pela DIS, que é o gestor, que tem validade como prova, e realmente a fé do ofício do agente é levada em consideração, mas como a advogada bem pontuou, ela não é absoluta. E realmente ela demonstrou um documento hábil que leva a desmontar todo esse auto de infração. O documento dela é hábil, tem validade jurídica para a DIS, que é o gestor, e ela apresentou nos autos. Se o GPS não foi pedido nesse momento, ou a filmagem feito o vereador falou, então o processo passou-se em primeira instância, na fase de instrução, sem a DIS, que é o gestor, solicitar esse documento para uma contraprova, feito o vereador falou. Então, eu voto pelo deferimento. Estou com o relator. Ok. Luiz Bandeira. Eu sou pelo deferimento, com o relator. Vereador. Com o relator. Cleanto, presidente, também com o relator, deferido 5-0. Por favor, outro item. O processo, o 12º item, processo da empresa Conorte, auto de infração número 7927, motivo da infração não realizar horário no ponto de retorno. Relator Cleanto Costa votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento. Por favor, eu queria ouvir a representante da empresa. A gente vai se abster de comentar essa autuação. Ok. A DIS quer falar alguma coisa? Não, Cleiton. Então vamos em votação. Por favor, em votação, vereador. O relator. Luiz Bandeira. Conselheiro Luiz Bandeira. Eliseu.
Tô. Zé Roberto. Relator. Conselheiro Luiz Bandeira. Ele caiu a conexão dele agora temporariamente, ele deve estar tentando reconectar. Ok. Elon, vem aqui, Elon. Ok, vamos dar sequência. Vamos deixar esse item 12, como ele ouviu metade dos argumentos, eu vou aguardar ele voltar para poder se posicionar sobre esse item 12, ok? Então vamos deixar ele aqui sobre Estado e vamos partir para o 13, daqui a pouco eu volto para o 12. O item 13 é também da empresa Conorte, auto 7928, também não realizar horário no ponto de retorno. O conselheiro Eliseu Santana votou pelo deferimento do pedido de cancelamento. Ok. Eliseu, eu estou vendo que você não votou pelo deferimento, porque, segundo você, bom, você quer conversar, Eliseu, o motivo? Eliseu? Estava cortando isso, presidente. Eu precisaria que o Diego voltasse com o processo, o número e... É o processo do auto de infração 7928. Eu vou ler o seu voto, tá certo? Para poder ajudar um pouquinho. Então, você disse que, quanto ao mérito, embora não esteja convencido da realização da viagem, visto que a recorrente não apresentou a OSO da linha a fim de comprovar a viagem que antecedia e sucedia a não realizada, assiste razão a reclamante quanto à nulidade do auto de infração, visto que ausente informação essencial, a saber, indicação do número de ordem do veículo, ferindo o artigo 70 do regulamento do STTP. Ou seja, o conselheiro... O artigo 170. Artigo 160 do regulamento. O conselheiro deu pelo deferimento, porque, segundo ele, não constava o número do veículo no auto de infração. O número de ordem. Número de ordem. Eu gostaria de ouvir a Dice sobre isso. Existe uma contradição grande, entendo respeitosamente, no voto do conselheiro, porque o horário não foi realizado. Não tem como botar um número de ordem de um veículo que não existe. Então, eu entendo até oportuno que o conselheiro refaça o voto superando essa questão, porque não existe o veículo, portanto, não tem como adicionar o número de ordem. Alguma coisa a declarar? A empresa... Representante da empresa. Sim, vamos lá. Esse auto de infração, o 7928, ele é semelhante ao anterior que a gente estava julgando, o 7930. E aí a gente discute a questão do BTL. Teve até um contrassenso aí na decisão do relator. Eu queria, com a vênia, destacar que a ordem de serviço não seria necessária, já que a gente apresentou o BTL, comprovando que a viagem foi realizada. A discussão é exatamente a mesma da autuação anterior, de que o BTL é um documento legítimo, que o CTM afasta a legitimidade desse documento e prejudica a defesa da empresa. É importante também registrar que aqui foi colocado para que se apresentasse registro da Câmara. O registro da Câmara só fica disponível por 72 horas. Então, há uma dificuldade de conseguir apresentar essa comprovação. De qualquer forma, eu reforço o que eu já falei aqui sobre a importância de reconhecimento do BTL, de como ele é um documento legítimo e de como a DIS vem desconsiderando esse documento e colocando como ilegítimo, como inapto a comprovar, quando na realidade ela não traz nenhuma contraprova.
O fato dela chamar a empresa, o que quer que seja, apresentar GPS, câmera, não é suficiente a afastar o fato. O que acontece é que a empresa apresentou um documento e que não há uma contraprova. E como aconteceu na autuação anterior, se está apenas reforçando uma ilegalidade, certo? Está se prejudicando o processo administrativo, a lisura do procedimento, cobrando da empresa outras provas quando ela já apresentou uma prova suficientemente capaz de comprovar a realização da viagem no horário correto. Quanto à questão do número do auto, se você parar para refletir, o 7930 ele registra o número do auto, não, perdão, o número do veículo. O 7930 ele registra o número do veículo e o 7928 não registra. Então, se é uma mesma autuação, se é o mesmo dispositivo, então por que o fiscal não teve o cuidado de tomar a mesma providência em ambos os autos de infração? A palavra. Ok. Eu preciso ouvir novamente a Dice. Inicialmente, a questão do ter o número de ordem no outro, não. Esse código 208 é usado para antecipação e não realização de horário no ponto de retorno. O caso anterior foi antecipação. Existia um veículo e saiu mais cedo. Nesse caso, não. O horário não foi realizado. Então, não existe veículo, não tem como botar o número de ordem de um veículo que não existe. O próprio relator não está convencido da realização da viagem. Nesse caso, pelos pressupostos já mencionados, solicitei o GPS, a empresa não tem dificuldade nenhuma, ela pode emitir hoje o GPS desse dia do ano passado, ela optou em não emitir. Então, como há indícios do mau uso do BTL, esse não afasta a fé do ofício do agente que estava no local. Como disse, o relatório Mercury BTL não indica onde foi aberta e fechada a viagem. Nesse caso, prevalece a fé do ofício do agente. Ok. Eliseu, quer falar mais alguma coisa? Eliseu? Presidente, alô? Pode falar. Como nos traz o fato de, segundo o artigo 7.0, que fala sobre a questão do número de ordem, nota inflação, isso não aconteceu, mas o fato agora que Elson apresenta, o BPL é um instrumento de homologação dentro do Grande Recife, dentro da lei, do regimento, do regulamento, e Elson me traz uma dúvida, eu não sei se os conselheiros acompanham isso, que podem se fazer mau uso do BPL. E isso nos traz uma preocupação muito grande, presidente. No processo anterior, nós voltamos que o BPL é um órgão oficial e que, na verdade, ele tem um poder jurídico. Mas aí o corpo técnico da fiscalização nos traz essa dúvida, dizer que isso pode ser mau uso. Isso me preocupa muito, presidente. Me preocupa muito para, na hora de a gente dar o nosso voto, a gente ficar, né, em dúvida. Eu queria um esclarecimento maior em relação a isso, até porque eu vou continuar com o voto, dizendo que ele disse que o veículo não existia, não estava participando, e o BPL disse que juntado ao processo, que eu também não observei, e prova que o veículo estava. Então, assim, essas minhas considerações, eu queria um esclarecimento maior em relação a esse BPL, porque me deixou dúvida. Elcio, quer falar mais alguma coisa, Elcio? O BTL é acionado pelo cobrador. Ele pode ser acionar antes, depois, qualquer momento da viagem. Se você pegar hoje um relatório de BTL, vai ter diversas irregularidades, tanto que existem critérios para se aceitar esses dados na remuneração. Ele não é absoluto. Isso é preocupante, presidente, é preocupante. Como é que se homologa um instrumento desse para que se faça julgamentos, para que faça punições, um instrumento que está na mão de uma pessoa que pode alterar a hora que ele quer. Com a palavra, presidente, posso replicar? Foi não? Um minuto? Então,
Essa colocação do conselheiro Eliseu e agora do Elson, eu já reforcei, mas eu vou reforçar mais uma vez, porque eu acho que não está ficando claro. Não há nenhuma prova de que há a manipulação deste dispositivo do BTL. Não há prova de que há manipulação. Se existe a possibilidade de manipular ou não, isso aí é uma questão. A partir do momento que o documento foi homologado e que ele é aceito, inclusive para a receita da empresa, ele não pode ser deslegitimado com base em achismos. Então, o ponto aqui é que, na situação atual, o documento é homologado. Na situação atual, a empresa apresentou o documento que comprova que foi realizado no horário e a DICE não trouxe nenhuma contraprova disso. E a fé do ofício do agente não é maior do que um documento comprobatório. Então, aqui eu deixo a minha insatisfação com essa colocação da DICE, da área técnica, enfim, por afastar esse documento, por afastar a legitimidade desse documento de maneira abusiva até. E aí desviando até a finalidade do processo administrativo, que é a obtenção da verdade e não da verdade que pode ser obtida através do machismo. Então, essa é a minha última colocação. Espero que vocês mantenham o entendimento para ajudar essa situação também. Ok. Novamente, por favor, rapidinho. Não há nenhum achismo, não há nenhuma tentativa de desvio da verdade. Foram seus prepostos através da ação da agente de fiscalização que informaram que estavam sendo orientados a abrir e encerrar a viagem. Foram seus prepostos. Mas isso não é um documento. Não é achismo, doutora. Não é achismo. Por favor, já foi colocada as cartas na mesa, certo? Eu só acho que a empresa resolveria isso mostrando o GPS, coisa que não mostrou, certo? Se ela mostrasse o GPS, estaria morto, não mostrou. Se há ou não, é um outro processo, é uma outra forma que vocês têm que ver. Eu vou abrir agora a votação. Eu vou abrir a votação. Por favor, Zé. Eu estou analisando aqui o parecer técnico da DICE e verifiquei o seguinte: ele conclui no parecer que solicitou à empresa, né, o GPS. Aí tem um e-mail dele anexo aos autos aqui, solicitando esse e-mail no prazo possível de 48 horas do envio da prova do GPS ou outro que disponha. Então, a DICE nesse processo foi diligente, oportuna em realizar essa diligência junto à empresa, à operadora, para não dar continuidade a esse auto, que é o auto 7928, se não me engano. Então, ela fez as diligências necessárias com o Elson, no caso o e-mail foi dele, foi enviado por ele, então eu entendo que esse documento aqui, não sei se os senhores estão vendo aí no processo, ele tem uma validade enorme nesse processo. E a DICE fez a diligência necessária nesse processo, diferentemente do outro que nós julgamos agora há pouco. Queria deixar claro isso aí, essa observação. Ok, Zé Alberto, eu também já tinha identificado isso, vi que diferente do outro, esse aí a DICE fez o que nós questionamos da outra vez. Vocês chegaram a pedir o GPS e realmente aí foi pedido. Então vamos à votação, acho que já está dirimir todas as dúvidas. Por favor, Zé Roberto, seu voto. Zé Roberto. Eu sou contra o relator, em deferimento. Luiz Bandeira. Eu sou com o relator, pelo deferimento. Vereador. No caso, presidente, que eu estava aqui em outra live de vereadores, só quero tirar uma dúvida. Dessa vez foi pedido o GPS, não foi entregue pela empresa. Perfeito. Então eu vou contra o relator. Contra o relator, né? Foi pedido, eles não deram. Isso. Eu também sou contra o relator, então foi indeferido por 3-2. Eu gostaria, Bandeira, que você desse seu voto no item anterior, 12, porque na hora você caiu. O item anterior, você é com o relator ou contra o relator? Fernando Bandeira, é? Isso. Eu sou contra o relator. Não. O item anterior,
Foi aqui que o Eliseu votou pelo deferimento, alegando que só tinha que o BTL constava, não tinha do GPS. Não é isso, pessoal? Não, desculpa. Não. O item anterior foi o item de Cleanto, o qual a empresa não falou nada. Então, você é contra ou a favor do relator? Cleanto votou Eu estou pelo deferimento do processo. Então, ok. Então, o item 2 ficou indeferido por 4. Ok, então, só para esclarecer, então, o auto de infração 7927 foi indeferido o pedido de cancelamento por 4-1, né? Perfeito. Ok, então, item 14, é o último desse tipo de infração, né, que é não realizar horário no ponto de retorno da Conorte, auto de infração número 7929, relator Eliseu Santana, dessa vez voltando pelo indeferimento do pedido de cancelamento. Eliseu, eu gostaria de... Conselheiro Eliseu, ele está ativo aqui na sala, mas não estamos conseguindo escutar. O processo 7928 foi voltado pelo deferimento. Não, pessoal, calma. Agora é o 7929, tá? É o de baixo. Então, o 7928, ele voltou pelo deferimento e dessa vez ele está voltando... já foi indeferido por 3-2. Eu sei, mas eu confundi aqui. Só isso que eu... Dessa vez ele está voltando. O relato dele é pelo indeferimento, no 729. Eliseu, você está conseguindo escutar? Alô? Eu queria que, por favor, eu estou sem notebook, eu não estou conseguindo ler esse processo. Poderiam... Posso ler, sim. O processo também é sobre a mesma questão de... não realizou o horário de 22h49 no ponto de retorno e, no seu parecer, ele sobre a preliminar é vencida, com parecer no mérito, embora louvável a atitude da concessionária em punir seu preposto, a infração foi cometida. Houve claro prejuízo aos usuários pela não realização da viagem. Desta feita, só me resta sugerir a manutenção do auto de infração e da consequente multa. Eu gostaria de ouvir agora o representante da empresa. Conselheiros, demonstrando a boa-fé da empresa e, enfim, corroborando a alegação de que não se pode afastar um documento comprobatório com base em achismos, com base em especulações, a gente vai se abster de falar aqui, porque a gente reconheceu aí e, inclusive, advertiu o motorista e espero que isso seja levado em consideração para as próximas autuações, a boa-fé da empresa, porque eu acho que é um ponto relevante que muitas vezes está sendo olvidado. Disse que quer falar alguma coisa? Não, o operador foi advertido, a empresa reconhece que cometeu irregularidade. Ok, então votação. Eu voto com o relator. Zé Roberto. Com o relator. Vereador. Com o relator. Luiz Bandeira. Acompanho o relator pelo indeferimento. Indeferido 5-0. Pessoal, é o seguinte, os próximos, todos é aquele mesmo tema, é a mesma situação. Só que existe processo de Cleanto, de Zé Roberto e de Eliseu. Eu, como relator, eu digo que eu posso considerar os mesmos últimos termos. Queria saber se Zé Roberto tem, é a mesma coisa, uma coisa diferente dos seus. Mesma coisa. E Eliseu, a mesma coisa do anterior, veiculação de propaganda?
propaganda, presidente, é para os próximos, né? Já tem alguns relatados meus. Eu vou amadurecer mais isso, tá? Eu vou ter mais algumas dúvidas. É isso? Ah, tá falando de agora, é? O de agora? Isso, agora, exatamente. Ah, sim, mantenho. Então, pessoal, do item 15 até o item 26 é o mesmo assunto, é a mesma operadora e é a questão de veicular propaganda. Eu entendo que todos esses vai dar deferido por 3-2. Vocês concordam? Eu concordo. Eu defiro o processo. Fernando Bandeira defende o processo. Vereador? Concordo. Eliseu também? Zé Roberto também? Zé Roberto também. Então, por favor, doutor Diego, todos todos deferidos por 3-2. Só que nos processos onde Cleanto foi o relator, vai ser 2 votos com o relator e 3 votos contra. Nos processos onde Zé Roberto foi o relator, vai ser 2 votos e 3 votos contra. E nos processos que Eliseu foi o relator, vai ser 3 votos a favor do relator e 2 votos contra. Sabendo que quem está votando pelo indeferimento são os conselheiros Cleanto e Zé Roberto. Os demais estão votando pelo deferimento, ok? Exatamente. Então, só para deixar registrado em ata a numeração dos autos que foram deferidos. São os autos 7694, 7695, 7781, 15858, 7783, 7693, 7712, 7782, 7784, 7975, 7713 e 15859, todos cancelados, né, pela maioria de votos. Exatamente. Eu só queria, pessoal, por favor, eu gostaria de chamar a atenção que tem pessoas que ainda não assinaram a ata. É preciso assinar a ata de forma através do SEI, ok? Vocês assinem a ata através do SEI. As pessoas que não assinaram a ata são... Eu ver aqui, eu não tenho mais. Perdi aqui. Quem pode me... Só você que assinou, Cleanto. Só você então, que assinou. Então, Zé Roberto, todos precisam ir lá e assinar a ata. Como é que você faz? Você chama o processo lá e clica lá na canetinha, ok? E assina. Dando aí caracteriza que aquela ata está devidamente reconhecida e assinada por todos, ok? Presidente. Outra coisa. Eu gostaria de saber quando pode ser a próxima reunião. E será outra reunião. A sugestão é dia 18. Ok. Então, tem um bom dia para todos aí, eu estou com outra missão. Então, vamos marcar a próxima reunião depois pelo grupo, ok? Ok, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, parabéns. Até mais, fiquem com Deus. Como é que eu saio? Nossa.